Ó Senhor, nós te rogamos que a tua graça sempre nos preceda e acompanhe, para que continuamente nos dediquemos às boas obras. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Fiquemos em pé, queridos, palavra de Deus no Salmo 150. Salmo 150, adoremos o Senhor na beleza da sua santidade, ancorados na beleza da sua palavra. A uma só voz, proclamemos as maravilhas do Senhor. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas antes disso, ó Deus, pela alegria, ó Pai Santo, de sermos contados como povo do Senhor, por intermédio de Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, por aquilo que tu és, o Criador e o mantenedor da vida, ó Deus, e o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Te louvamos, ó Deus, porque em cada um de nós, o Senhor já deu prova, ó Deus, da tua existência e desse amor incomparável, ó Deus, em Cristo. Te louvamos, ó Deus, pela bênção desse domingo, onde podemos estar na tua casa, na escola dominical, louvando, bendizendo, ó Deus, e recebendo do Senhor, através do teu Santo e Doce Espírito, instruções, ó Deus, para a nossa edificação na tua palavra. Te louvamos, ó Deus, também, porque o almoço em família transcorreu, ó Deus, em paz, harmonia. Obrigado, ó Deus, também pelo período da tarde, onde o Senhor nos assistiu. E agora, ó Deus, na expectativa, ó Deus, de recebermos do Senhor a bênção deste culto, nós te louvamos antecipadamente, ó Deus, pelos sacramentos, pelos louvores, pela palavra ministrada, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor fará sua vontade nessa noite, nas nossas vidas. No nome de Jesus, ó Deus, nós imploramos que o Senhor assim, ó Deus, nos abençoe. Amém, ó Pai. Amém. Louvemos a Deus. Senhor.
quero, pois te pertencer. Levantarei as minhas mãos e o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 26. Romanos 3, de 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bondoso Deus, na tua presença cantamos já os teus louvores. Proclamamos, ó Deus, de forma melodiosa a fé que temos. E agora nós declaramos a tua justiça manifestada no Evangelho, quando lemos a tua palavra. E porque ainda permanecemos, ó Deus, com os resíduos do pecado em nossa mente, nós temos dificuldades de compreender a tua palavra. É por isso que buscamos mais uma vez a tua face e, humildes, suplicamos uma intervenção do teu Espírito, a fim de que, trabalhando em nossas mentes e corações, possamos apreender em nós toda a verdade, toda a doutrina, toda a beleza e toda a promessa que essa tua palavra contém. Te rogamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar-se. Queridos, este culto se insere naquele contexto já iniciado na semana passada, quando nós comemoramos no mês de outubro os 496 anos da Reforma Protestante, assim iniciada, ainda que uma data simbólica, quando Martinho Lutero teria fixado as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E de lá para cá, todo o desdobramento histórico, todas as influências eclesiásticas, tudo o que aconteceu em âmbito religioso, dentro e fora da igreja, a sua influência no campo das artes, da política, da cultura, alcançaram também as nossas vidas tantos séculos depois. É por isso que nós estamos aqui. O presbiterianismo é, de certa maneira, uma das filhas prediletas da Reforma Protestante e se insere entre os primeiros rebentos. Muito cedo, ainda no século, antes de terminar o século XVI, a igreja presbiteriana já estava em germe, configurada na própria Genebra e, de fato, em verdade, na Escócia, com John Knox. E nós, apesar da distância de 496 anos, nós somos fruto e, ao mesmo tempo, herdeiros diretos daquele acontecimento do dia 31 de outubro de 1517. E é por isso que recordamos agradecidos, tomando muito cuidado para não cairmos numa grosseira idolatria de pessoas e de fatos, e ao mesmo tempo tomando cuidado para aurir para as nossas vidas somente e tão somente aquelas verdades, aqueles princípios que permanecem inamovíveis como mandato de validade permanente para a igreja, qual seja, redescobrimos as Escrituras e a sua primazia sobre as nossas vidas. Posto isso, domingo passado, o presbítero Kleber pregou deste púlpito a respeito do tema de um dos pilares da reforma, o sola escritura. Hoje, se Deus assim ajudar e socorrer a nossa fraqueza, nós falaremos sobre a fé, sola fide, que é o segundo pilar, ou a segunda pilastra que sustenta o pensamento reformado. Uma das grandes belezas da reforma protestante, depois de ter devolvido a primazia das Escrituras, ao mesmo tempo devolveu para a igreja, ou para o crente, a genuinidade da fé, ou seja, a fé verdadeira, autêntica, limpa, sem mistura, sem apoio na tradição ou na vontade humana, mas a fé como um dom de Deus outorgado ao homem. Nesta noite,
nós vamos ver um pouquinho estas coisas. Martinho Lutero, Deus serviu do seu contexto humano para fazer com que a igreja e a sociedade redescobrissem estas verdades. Lutero era um homem profundamente atormentado. Quando ele estava no mosteiro, na ordem agostiniana, ele era o retrato mais fiel do homem da Idade Média. Era um homem confuso, atormentado, medroso, cheio de temores, cheio de tremores, com muitos escrúpulos, e ele tinha um dilema. E o dilema era exatamente este da justiça de Deus. Como satisfazer a justiça de Deus? Como viver uma vida de tal maneira íntegra que seria capaz de satisfazer a justiça de Deus, saindo da órbita da sua ira e da sua vingança, e tornar-se alguém capaz de suportar a santidade de Deus. E durante muito tempo, Martinho Lutero viu-se atormentado, porque ele não conhecia a totalidade da revelação. As Escrituras permaneciam com um véu sobre os olhos do entendimento dele, e ele via apenas um lado da moeda, uma parte da revelação. Esse Deus irado, esse Deus justo, esse Deus reto, esse Deus que não tem dó do pecador, esse Deus que destrói o pecado junto com o pecador, esse Deus que lança homens no inferno, é o Deus bíblico, sim. Ele está revelado lá nas Escrituras. Ele é de fato Yahvé, o Senhor dos exércitos, aquele que vence os inimigos. Mas esta não é toda a revelação, esta não é toda a verdade, esta é uma nuance verdadeira. Mas Deus também é gracioso, é amoroso, é misericordioso, é todo cheio de bondade. Deus é um Deus preocupado, um Deus que intervém, que se interessa, um Deus que toma iniciativa para salvar. É um Deus, uma palavra, cheio de doçura, cheio de bondade, cheio de amor, conquanto jamais ceda 1 milímetro da sua justiça, da sua ira, e é um Deus que se vinga dos pecados e dos pecadores. O grande problema nosso será não em termos dos corações endurecidos para compreender a mensagem de Deus. O nosso problema está em verdadeiramente não compreender o que seja o Evangelho. Mesmo depois de anos na igreja, mesmo depois de passar a vida inteira na igreja, muitos de nós temos um entendimento, se não limitado, bastante distorcido do Evangelho. E é por isso que muitas vezes, facilmente, nós tornamos também a nossa religião, a nossa fé, como uma espécie de autogratificação e de autopiedade. Nesta noite, o primeiro assunto que eu quero dizer com vocês é exatamente sobre a carta aos Romanos. Eu vou me eximir, dar o direito de não explicar nem o contexto, nem a data, nem o autor, nem as circunstâncias da carta aos Romanos, porque não faz pouco que eu preguei estas coisas aqui na igreja. Mas há um contexto interessante. O tema que domina a carta aos Romanos é o tema da justiça de Deus. Do primeiro ao último capítulo, você encontra o apóstolo Paulo, de argumento em argumento, de ideia em ideia, demonstrando que o Evangelho é uma declaração da justiça de Deus, manifestada na cruz e aplicada em forma de graça em nossas vidas. A grande preocupação do apóstolo Paulo é dizer que, ao destruir pecadores e o pecado, Deus permanece justo. Ao salvar pecadores, ele também continua justo. Ele não distorce uma coisa por outra, nem abre mão de uma em face da outra. É o mesmo Deus, justo ao vingar-se dos seus inimigos. Faz justiça quando na cruz salva alguns. Toda a carta aos Romanos é a proclamação, é a declaração de que Deus é justo. 2. Do capítulo 1, versículo 18, você pode abrir a sua Bíblia depois aí e ver, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo descreve o estado da humanidade diante de Deus sem distinção. Aliás, nenhum sociólogo, nenhum filósofo, nenhum intelectual, nenhum psicólogo, ninguém que pleiteie ser sábio aos seus próprios olhos e inteligente às suas próprias custas,
poderá algum dia na vida fazer uma descrição ou um diagnóstico da humanidade ou do homem mais perfeito do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de argumento em argumento, de versículo em versículo, chega à seguinte conclusão: os homens todos são indesculpáveis diante de Deus, porque daquilo de Deus que se pode conhecer é manifesto inclusive na criação. Diz ou dizem que uma vez Albert Einstein, conversando com outro cientista, chegou à seguinte conclusão: eu não posso concordar com o que os pastores dizem, porque se eles conhecessem o que eu conheço das ciências, eles saberiam que o Deus que eles pregam é muito pequeno. O Deus que eles anunciam é muito bobo, chega a ser patético. Estamos falando de um homem que, nada obstante fosse judeu de nascimento, não era religioso, mas contemplando através da ciência a grandiosidade do universo, a harmonia das suas leis, a perfeição de toda a criação, ele foi irresistivelmente levado a confessar a existência de um Deus sábio, perfeito, justo, reto, que faz bem todas as coisas. Portanto, o que Albert Einstein concluiu é o que o apóstolo Paulo já tinha feito muitos anos antes dele. Os homens são indesculpáveis, porque olhando em volta existe uma certeza, há uma inteligência superior, há alguém além de tudo isso, para além da criação, que construiu, que criou, que fez todas as coisas com poder e que escreveu as leis com perfeição. Não se explica nem a organização social das formigas e nem a órbita dos planetas sem entender que existe um Deus por trás de todas essas coisas, estabelecendo firmemente as suas leis. E a própria Bíblia diz que Deus diz: a estrela vem e ela vem, vai e ela vai, põe no seu lugar e ela fica, manda brilhar, ela brilha, e apaga, ela apaga. É Deus quem disse para o mar: até aqui chega a tua arrogância, daqui não passarás. Deus tem todas as coisas muito bem presentes nas suas mãos e, por sua providência, governa sabiamente todas as coisas. Então, olhando para a natureza, o homem é indesculpável. Mas mais, ainda que Deus não tivesse revelado a sua vontade, Ele escreveu no coração de todo ser humano o que é certo e o que é errado. Todos os homens, independentemente da Bíblia, sabem o que é certo e o que é errado, o que é mal e o que não é, o que é pecado e o que não é. Todos os homens. Portanto, todos os homens, judeu que tem a lei, gentil que não conhece a revelação, são indesculpáveis. E mais, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que esses homens todos foram entregues a uma disposição mental reprovável, para fazerem e cometerem toda a sorte de iniquidade e de pecados. E mais, Deus diz que nestas coisas eles têm satisfação, e aí tem a mente cauterizadas e são incapazes de reagir para fugir do mal, permanecendo onde estão. Por isso que ele fala da homossexualidade, do adultério, da inveja, do roubo, do engano, da fornicação e toda a sorte de pecados que envolvem o corpo ou a vontade, os bens ou sentimentos. Todas estas coisas são fruto exatamente desse desconhecimento, trocar a glória de Deus por criaturas humanas, ou por animais, ou prestando culto a qualquer outra coisa. Do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: você pode argumentar, você pode racionalizar, você pode tentar justificar-se, você pode dar desculpas esfarrapadas, você pode tentar achar tangenciais para a sua vida, mas uma coisa é certa: você está debaixo da ira de Deus, porque você é um pecador. Mas a carta aos Romanos também diz que essa justiça de Cristo, ela pode ser também nossa. Ela já o é dos que são salvos. Diz que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho e quitou a dívida que nós tínhamos.
E nesta quitação, ele depositou, ele creditou em nossas vidas a obediência de Cristo e declarou-nos justos. Veja bem, a Bíblia diz que Deus declarou-nos justos, não disse que nós éramos justos, porque mesmo depois de salvos, nós continuamos, infelizmente, pecando. O que significa que Deus não levará em conta mais os nossos pecados, por causa da justiça de Cristo, haverá sempre perdão sobre as nossas vidas, e nós seremos inimputáveis diante dele. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo fala da condição da humanidade, ele revela na carta aos Romanos que existe uma saída, um escape. O dilema está resolvido. A cruz resolve o dilema para Deus e resolve o problema do homem. A cruz resolve o problema de Deus em perdoar sem comprometer a sua santidade, mas também resolve o problema de Deus em vindicar a justiça, golpeando de morte o filho, fazendo moer, sem sacrificar o seu amor. A cruz resolve o dilema de Deus e o dilema do homem. Mas o apóstolo Paulo diz que o grande problema nosso, de fato, não é o coração endurecido, é também o coração endurecido. O nosso problema é não compreender o Evangelho e ainda achar que nós somos pessoas boas e que nós seremos melhorados pelo Evangelho. O grande problema nosso é achar que a nossa situação não é tão ruim assim diante de Deus. Dá para consertar aqui e ali e com o Evangelho vai melhorar muito. Na verdade, o nosso problema é achar que se eu não vir ao Evangelho, não receber a Cristo, mas cometer aqueles pecadinhos ou aquelas transgressões na ordem comum de todos os homens, Deus é misericordioso. O problema é que nós achamos que o Evangelho é uma solução entre outras. Nós achamos que o Evangelho é uma espécie de acessório, é uma espécie de maquiagem, ou uma espécie de saída fácil, ou é uma declaração banal, quanto que na verdade é a única solução do homem. É a única solução. Não é uma solução, é a única. Ou eu e você deixamos para trás a vida em que nos encontramos e confiamos inteiramente a Cristo e nos entregamos a Ele e o recebemos em nós com seus ofícios e com a sua graça, ou não haverá saída para nós. O Evangelho não melhora as nossas vidas, salva-nos, inclusive das nossas próprias vidas. Você já parou para pensar nisso? O Evangelho salva-nos, inclusive de nós mesmos, porque todos nós temos uma tendência de sermos autocentristas. Adão, infelizmente, ainda esperneia dentro de nós, mesmo salvos. Não salvos, então, ele passa bem, vive dentro de nós e requer atenção. Na verdade, sem o Evangelho, só existe uma saída para mim e para você. Sem o Evangelho, nós achamos que somos donos de nossas próprias vidas. Quem aqui já não disse alguma vez na vida, na minha vida mando eu? Só pode dizer isso quem está fora do Evangelho. Porque quem está no Evangelho diz, na minha vida manda o Senhor. Por isso ele é Senhor. Quem é alguém que diz assim, eu sou o dono do meu nariz, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é certo e o que é errado. Quem já disse isso? Só pode dizer estas coisas quem está fora do Evangelho. Porque quando estamos no Evangelho, nós falamos com o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, o bem que eu devo fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu deveria evitar, esse eu faço, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque a graça dele não melhora as nossas vidas, cura a chaga mortal do pecado, não passa um verniz. O Evangelho não é paliativo. O Evangelho é a vida ou não, tendo ou não, pertencendo a Ele ou não. Esta porção das Escrituras que nós acabamos de ler, Romanos 3, 21, 26,
Os puritanos chamavam esta porção de a Acrópole do Evangelho, a cidadela fortificada das boas novas, o suprassumo, a essência do Evangelho, tudo que o Evangelho é, nos seus 4 evangelhos, livros, nas suas 13 epístolas apostólicas, do apóstolo Paulo, nas epístolas universais ou católicas, e também no livro do Apocalipse, mas também o que é a lei, em prefiguração ao Evangelho, e o que é todo o Antigo Testamento apontando para Cristo, nós encontramos sintetizado, sumariado, verdadeiramente a essência nesta porçãozinha que nós lemos. Spurgeon disse que, se ele perdesse toda a Bíblia e ficasse com esta porção, ele não teria perdido coisa alguma. Já imaginaram? Se houvesse perdido 66 livros em sua inteireza, mas conservasse, escrito em algum lugar, esses versículos, ele não teria perdido coisa alguma, porque esses versículos que nós lemos de capítulo 3, 21 a 26, são o Evangelho em essência. Posto tudo isso, eu passo a comentar versículo por versículo, para nós compreendermos o pensamento do apóstolo Paulo. O versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Por que o apóstolo Paulo fala independente da lei? Porque a lei de Moisés apontou o caminho para Deus, condenou o pecado, mas não salvou ninguém. Nunca se ouviu dizer que um só homem tivesse sido salvo por obedecer os 10 mandamentos, porque para o homem é impossível obedecer os 10 mandamentos. Se nós observarmos os 9 mandamentos e tropeçar em um, nós negamos os outros 9. É impossível ao homem, não porque a lei seja falha, não porque a lei seja mentirosa, pelo contrário, ela é boa, justa, santa, perfeita. E porque ela é boa, justa, santa e perfeita, e nós somos imperfeitos, injustos, pecadores e más, nós não conseguimos de maneira nenhuma. O homem jamais se justifica com a lei. Ele não consegue tornar Deus devedor dele em coisa alguma. Você que está sentado aí, alguma vez na vida você já pensou que algum amigo seu fosse meio abobado e chamou ele de tonto, bobo ou imbecil? Isso para dizer assim, numa relação, o pastor que é muito bonzinho, uma igreja que é muito mimosa. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas se você chamar o seu irmão de tolo, de imbecil, já cometeu homicídio. Você já olhou para os homens agora, para uma mulher vistosa, bonita, insidiosa, quem sabe numa mulher que não é sua, porque se você não é casado, não é sua mulher. Uma mulher nossa só casado perante o Estado. Se você não é casado, olhou para uma mulher, tudo mais, e teve desejos libidinosos com ela, sabe o que fala o Senhor Jesus? É o Senhor Jesus que fala isso, irmãos, não sou eu. Se você olhar para uma mulher e você ter com o seu coração desejos libidinosos com ela, já cometeu adultério. E tem mais outras coisas. Tem tantas outras coisas. A lei apontou o pecado, condenou a maldade do coração, apontou o caminho para o céu, mas não levou ninguém para lá. E Deus foi misericordioso, permitiu sacrifícios e sacrifícios, cerimônias e cerimônias, ritos e ritos, enriqueceu a religião de Israel com sacerdotes e com sacrifícios, para aplacar a sua ira, para refrear o seu desejo de vingança contra o mal. Mas Deus nunca aceitou aqueles sacrifícios em plenitude. E o homem jamais conseguiu safar-se. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala? Mas agora manifestou-se a justiça de Deus. E esse mas agora é importante, porque quer dizer que a partir de agora,
Deus vai intervir nesta história. Deus interveio nesta história. Deus não ficou indiferente nem passivo. Agora Deus interferiu com graça. E agora Deus vai fazer pelo homem aquilo que o homem não pode fazer. Mas Deus vai fazer com a lei o que a lei tem que fazer. Vai salvar o homem e vai cumprir a lei. Vai cumpri-la em Cristo, vai salvá-la em Cristo. É importante nós compreendamos isso, irmãos. Que esse mas agora significa que nós estamos no tempo da intervenção de Deus, no tempo do interesse de Deus. Deus se interessa por sua vida, se interessou pela minha, se interessa pela sua. Ele intervém com poder, com graça, para remover de nós a condenação. John Stott diz que esse mais agora tem duas coisas importantes. Uma cronológica. Deus já fez a intervenção na cruz. Tudo que pesava sobre nós foi interrompido na cruz. Já aconteceu. Cronologicamente, os que estão em Cristo já foram salvos. A justiça dele já está em nossa conta. Já estamos livres, não da influência, mas da condenação do pecado, porque a influência, infelizmente, continua nesta vida, mas da condenação já o fomos. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada obstante, continuemos, infelizmente, como eu disse, pecando. Mas há uma outra dimensão, esse mais agora também é escatológico. Significa que as promessas aplicadas em nós, elas não se esgotam nesta vida, mas um dia estaremos para sempre com o Senhor. Esse mais agora significa que do momento que você desceu as águas do batismo, que aceitou o Evangelho, desde agora e para toda a eternidade, você pertence ao Senhor. Você é dele. E ele não vai perder, não vai jogar fora, não vai desistir, não vai cancelar a sua palavra, não vai voltar atrás, e haja o que houver na sua vida, seja quais forem os rumos que você tomar, seja quais pecados tiver cometido, o cálice já foi sorvido na cruz até a última gota. A ira de Deus já foi satisfeita. Deus usará de disciplina para conosco, sim. E Ele permitirá que nós experimentemos as consequências nefastas do pecado, sim. Nós seremos os primeiros a colher os frutos amargosos e dissaborosos do nosso pecado. Mas Deus não permitirá que nós sejamos destruídos, aniquilados e alijados da sua presença. Em tempo oportuno, Ele providenciará um livramento. E o seu perdão fará em nós novas todas as coisas. Por isso que é importante compreender essa intervenção de Deus. Nós que estamos em Cristo, não estamos porque quisemos, nem viemos porque achamos atraente, mas porque Ele fez uma intervenção poderosa, definitiva. O versículo 22 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Justiça de Deus aplicada na vida de todos aqueles que creem. Já contei para vocês que uma vez na praça, alguém perguntou assim para mim, numa das evangelizações nossa: escuta, vocês acham que só vocês crentes que vão ser salvos? Eu falei: absolutamente, eu tenho certeza que só os crentes serão salvos. Eu nunca disse que só os presbiterianos serão salvos, ou que só os batistas, ou que só os metodistas, ou que só qualquer outro istas ou ismos por aí afora. Absolutamente. Eu não disse que os que pertencem a qualquer denominação, pelo fato de estarem em qualquer denominação, serão salvos. Mas uma coisa é certa: só os crentes, mais ninguém, excluindo-se todos os outros, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas aos que creem, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, como fala João, no primeiro capítulo.
E esta é a boa nova para a igreja nesta noite. Esta é a nossa segurança. Porque se cremos, os nossos problemas, o mais fundamental deles, já está resolvido. Se cremos com fé salvadora, não com fé supersticiosa, nem com fé que faz barganha, se cremos não só com assentimento intelectual, mas cremos depositando sobre o Senhor todas as nossas inquietações, e depositando sobre Ele todas as nossas inquietações, é Ele que tem cuidado de nós. Já estamos salvos, livres da condenação. Mas o versículo 23 diz assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E eu quero voltar aqui porque tem uma doutrina muito cara para nós presbiterianos, que é a doutrina da depravação total. Nesta doutrina, que nós aprendemos desde cedo, quando entramos na igreja, é que o nosso estado diante de Deus não é só perigoso, e não é só crítico, é desesperador. Até que nós abraçamos a fé e recebemos a salvação, até que compreendamos o que Deus fez por nós, a nossa situação é desesperadora. Tem uma maneira muito catequética de resolver isso. Se você quer saber qual que é a sua situação atual diante de Deus, se você não está no Evangelho, é só lembrar, por exemplo, o que aconteceu com Cristo na cruz, à luz daquele filme do Mel Gibson. Quem que você acha que estava na cruz? Quem que você acha que fez Cristo sofrer? O soldado romano? Você tem certeza que foi a chicotada do algoz que fez Cristo sentir dor? Você acha que Cristo deu a sua vida, apanhou, foi humilhado e o culpado foi o Estado romano? Não! Você acha que Deus simplesmente ficou silencioso no céu e viu tudo aquilo com o coração apertadinho de ver o filho dele sofrendo? Não! Foi Deus quem fez o filho sofrer. O livro de Isaías diz que aprove ao Senhor moê-lo. Aquelas pisaduras, aqueles sangues, aquelas carnes rasgadas, todas aquelas coisas, não foi o chicote do soldado romano, não foi a lança do soldado. Deus serviu-se destas coisas, mas era a sua ira. Como eu disse lá no Getsêmani, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for assim, que eu beba até o fim. E sabe o que o Pai disse no céu? Amém, porque você vai beber até a última gota, mas não por culpa própria. Não por culpa própria. Não por pecado que houvesse cometido. Sabe por que Cristo bebeu até a última gota? Foi no meu lugar, foi no seu lugar, foi em meu favor, foi em seu favor. Porque ao homem é impossível alçar uma escada para o céu com boas obras. Ninguém chega aos céus com justiça própria. Ninguém faz coisa alguma para que Deus lhe seja devedor. Por isso que é preciso que você compreenda o Evangelho. Não haveria saída para nós, nem esperança. E tudo foi feito nesta gratuidade do amor de Deus. A expressão justificados, justificação, aparece 22 vezes. 22 vezes nos escritos de Paulo, na carta aos Romanos, sem contar a carta aos Gálatas. Significa que é um tema forte. Justificação é o pronunciamento de um juiz. A palavra justificado, quem é advogado que está aqui, sabe que essa expressão, ela não é própria da cultura hebraica e nem é própria da filosofia. A palavra justificação é própria das lides forenses. O juiz declara alguém justo, ou seja, inimputável, ou o juiz declara alguém culpado, portanto, deve cumprir a lei.
sobretudo se tratando de direito romano. Neste caso aqui, um pronunciamento que deve ser dado lá no juízo final foi antecipado no tempo por meio da cruz de Cristo. E foi pronunciado para mim e para você. Somos inimputados. Mas tem uma beleza aqui. Justificação não é perdão. Não quer dizer que nós somos perdoados por Deus pura e simplesmente. Ainda que justificação fosse apenas perdão, nós estaríamos no lucro. Mas sabe o que o perdão faz? O perdão olha para o pecador e diz assim: Hélio, os teus pecados te são perdoados. Vai em paz e não peques mais. O perdão nos despede para a liberdade. Sabe o que a justificação fala? Railton, vem. Agora você pode desfrutar do meu amor e da minha companhia. Você agora tem direito de voltar àquela comunhão rompida em Adão. O pecado, o perdão, livra-nos e despede-nos para a vida, para vivermos na liberdade dos filhos de Deus. A justificação nos convida a entrar num relacionamento íntimo, filial, amoroso, gozoso com Deus. Na verdade, a melhor tradução de justificação é: muito bem, servo bom e fiel. Entra no repouso do teu Senhor. Justificação é descansar confortavelmente em Deus, sem temer a sua ira, sem temer a sua justiça, sem ter escrúpulos na consciência, sem ter medo de Deus. Justificado significa que agora podemos gozar do privilégio de ser íntimos do Pai. Quero terminar com os versículos 24, 25 e 26, falando dessa graça salvífica que foi outorgada em nós na cruz de Cristo. A palavra mais importante desses 3 versículos é a palavra propiciação. Você vai ver que Cristo foi tornado ou oferecido em propiciação, ou seja, ele foi tornado em nosso lugar como uma vítima. Lá no Antigo Testamento, vocês devem conhecer isso, tinham 2 bodes. O sumo sacerdote pegava um dos bodes e sacrificava. O outro bode, ele confessava sobre o bode todos os pecados de Israel, os seus próprios, todo de Israel, e amarrava uma fitinha vermelha, acho que no chifre do bode. Eu nem sei se bode tem chifre, mas se tiver, amarrava uma fitinha vermelha e levava o bode para fora do acampamento no deserto, para que ele morresse lá, fosse consumido. Era entregue a Azazel e ele ia embora com os pecados de Israel. Por isso ele expiava, levava consigo, levava para fora do acampamento os pecados de Israel. E depois esse bode foi sacrificado muitas vezes ao longo da história. E cada vez que o povo pecava, um animal era sacrificado e o sangue era oferecido. E assim ia indo na história, mas isso não teve fim. Esses sacrifícios não foram capazes de suprir a ira de Deus, não foram capazes de dar satisfação. E aí Cristo vem, assume para si tudo o que os sacrifícios fizeram, leva à perfeição, torna caduco e oferece a si mesmo em nosso lugar. Aquilo que o sangue dos bodes não puderam fazer, o sangue de Cristo fez. Limpou os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão ou remissão de pecados. Irmãos, nós devemos terminar o culto desta noite. Eu coloquei aqui 5 lições para a igreja à luz do seu evangelho. Primeiro, você que está aqui que não é cristão, você que está aqui que não recebeu o evangelho, porque crer no evangelho
não é achar o Senhor Jesus legal. O Evangelho não é conhecer o Evangelho, é vivê-lo. Crer no Evangelho não é gostar de ir na igreja, é pertencer a ela. Crer no Evangelho não é ser bom cristão, é tornar-se outro Cristo, viver como Ele. Mas para você que está aqui, que não está no Evangelho de modo pleno, há uma bênção. Ninguém se desespere. A justiça e a retidão de Cristo é suficiente para todo homem e para todo pecador. Não falta nada na obra de Cristo. Nada. Não se desespere. Não falta nada da parte dele que não seja capaz e suficiente para te dar vida, para te perdoar os pecados, para torná-lo aceito diante dele. Você pode vir a Cristo a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer altura da vida. Não importa o estado que você se encontre hoje, agora, não importa. Não importa qual seja o seu pecado, a extensão, a profundidade, a altura, não importa nem quantas pessoas estão envolvidas no seu pecado, e nem quantas pessoas você tem atingido com os seus atos ruins, não importa. O que importa é que Deus em Cristo é todo suficiente e capaz para fazer de você uma criatura nova. Deus não faz emenda, Deus não faz remenda. Corra pressuroso, jogue-se nos braços de Cristo, confie a Ele a sua vida, confesse os seus pecados, receba perdão e seja feliz. Há uma palavra para os crentes fracos também, crente desviado, crente abatido, crente cansado, e a palavra diz que os enfraquecidos se encham de forças, porque essas promessas são sempre novas. Não importa o que você tenha feito da sua vida de fé, não importa como você tenha respondido a Deus em santificação, não importa se no meio do caminho você desviou-se, tropeçou, caiu, não importa, não importa, mas é preciso que você faça o mesmo que fez o filho pródigo. O filho pródigo saiu por aí, gastou tudo que tinha, com bebidas, com prostitutas, com mulheres, com tabernas, sei lá onde ele foi. Eu sei que ele enfiou o pé na jaca, os 2 pés na jaca. Sabe qual foi o fim dele? Foi comer lavagem com os porcos. Imagina, um judeu que não podia chegar nem perto dos porcos, foi tomar conta dos porcos e foi comer comida dos porcos. Um judeu que não pode nem chegar perto da carne do porco, porque ele já fica contaminado, e ele foi lá comer a lavagem dos porcos, mas ele caiu em si, o Espírito incomodou, a palavra falou outra vez. Sabe o que ele fez? Ele deixou tudo para trás, e ele saiu correndo para a casa do pai. Sabe o que ele encontrou lá? Sabe? Um pai de braços abertos, nos pés, anel no dedo, mandou matar um boi, fez uma festança, e quando o irmão mais velho não compreendeu, o doutor certinho, o que nunca saiu da linha, o Charlie Chaplin do cristianismo, quando ele não compreendeu a festa, sabe o que foi que o pai disse? Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e voltou a viver. Por isso nós fizemos festa. Por isso nós fizemos festa. Porque o Lucas 15 diz que há mais festa no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de conversão. Aos fracos na fé, voltem correndo, voltem a passos largos, voltem confiantes, mas voltem, porque o Pai vos espera de braços abertos. Aliás, é Ele mesmo quem está chamando: filho meu, vem.
E para os crentes maduros? Ou que têm certa maturidade? Aqueles que parecem que têm a vida mais segura. Presbíteros, alguns diáconos, alguns membros que estão aqui de vida veneranda, há tantos anos no trabalho na seara do Senhor com perseverança, que os santos maduros descansem nestas declarações do apóstolo Paulo. Regozijem-se e saibam que nada de fato veio de nós, que nós não fizemos coisa alguma. Tenham coragem de repetir com os servos que Jesus disse: depois de termos feito tudo o que tínhamos que fazer, digam: somos servos inúteis. Porque só os que se declaram inúteis é que vão ouvir: muito bom, servo, muito bem, servo bom e fiel. Entra o repouso do teu Senhor. Descansem, gozem, refrigerem a alma, agradeçam a Deus. Que toda a igreja, depois de ouvir Paulo na carta aos Romanos, só um gesto sobraria para mim e para você: nos colocar de joelhos e adorar a Deus por tão grande salvação, e adorar a Deus por tão grande justiça. Eu não sei você, mas todos os dias, quando eu me olho no espelho, a única verdade que vem no meu coração é: só um Deus santo e justo para querer amizade, intimidade, comunhão, interesse e qualquer outra coisa boa para a minha vida. Porque qualquer outro ídolo teria pedido contas do meu sangue. Eu tenho certeza que com você não é diferente. Adoremos a Deus nessa noite, porque não merecemos nada e Ele nos deu tudo. Não fizemos nada e Ele fez tudo. O cristianismo, de certa maneira, é esquizofrênico, né? Nós vamos para o céu por merecimento de outro. Temos vida através da morte de outro. Fomos limpos pelas feridas de outro. Fomos curados pela dor de outro. Mas tudo isso, por mais estranho que seja, é verdadeiro. Não se desespere. Não se desespere. Cristo é suficiente para mim e para você. Não nos falta nada. Não nos falta nada. Hoje, eu e você talvez poderíamos repetir os primeiros versículos do Salmo 23. O que fala o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fiquemos em pé. Vamos ter duas palavras de oração. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra ministrada. E Pai, que ela possa vir de encontro às nossas necessidades. E que nós possamos, ó Deus, nesta noite, sairmos daqui edificados por ela. E que possamos colocar, Senhor, em prática nas nossas vidas. Rever, Senhor, os nossos conceitos, nossas atitudes, pensamentos. E Pai Santo, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela obra maravilhosa que o Senhor fez através de Cristo Jesus. Graças te damos pela salvação, ó Pai, que por intermédio dele nós temos acesso ao Senhor, ó Pai. Rogamos ao Senhor que nessa noite possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, ó Deus, e também alimentados, ó Pai, pela mesa do Senhor, que agora faremos parte, Senhor. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Com alegria cantemos o hino 42, o grande amor de Deus. Em qualquer momento do hino que você sentir no seu coração, você pode fazer as suas ofertas e os seus dízimos no gasofilácio. Cantemos com alegria o hino 42, o grande amor de Deus. Seu grande amor, o
Glorioso Deus, eterno Pai, na Tua presença santa, nos preparamos agora para o sacramento da nova e eterna aliança, que aponta, ó Deus, para os mistérios da cruz, que importaram em nossa salvação e em nossa redenção, eles que selam e atestam as promessas e as declarações do Evangelho. Permanece com a Tua Igreja aqui reunida, ó Deus, e faze que pela fé nos apropriemos de todas as bênçãos, de todas as graças que os sacramentos conduzem ao coração do crente. Permanece conosco, em nome de Jesus, enquanto cantamos o hino 5, Trindade Adorada. Senhor Jesus Cristo, na noite que foi entregue, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. A gente pode sentar-se? Esse é o momento que nós nos preparamos para participar da ceia do Senhor, momento importante na vida dos cristãos, que nós temos a grata satisfação de poder participar todos os domingos. Todos os domingos nós temos na nossa igreja a ceia do Senhor. Ela não é o centro do nosso culto. Ela não é o centro do nosso culto e nem está no centro do nosso culto. A palavra é o centro, mas ela deriva da palavra e leva-nos a obedecer a Cristo, e ela volta à palavra, porque nos faz recordar de tudo que Ele fez em nosso favor e em nosso lugar. Então é um momento para que nós façamos a nossa introspecção, que nós examinemos o nosso coração, vasculhemos a nossa consciência, e não achando nada que nos impeça de participar deste sacramento, que nós o façamos com as mesmas disposições de antes, vindo com alegria, correndo, pressurosos, cheios de amor, para receber o Senhor Jesus e sermos recebidos por Ele. Agora é o momento, enquanto nos preparamos para participar da ceia, que você, onde está, faça o seu exame de consciência e se prepare bem. Lembrando que só os que estão em plena comunhão com a igreja, aqueles que vivem na liberdade dos filhos de Deus, que não estão sob disciplina ou que não estão afastados há muito tempo do corpo de Cristo, é que devem participar gozosa e frutuosamente deste sacramento, estendendo as mãos para esta mesa, para ter vida e comunhão conosco e com o Senhor Jesus. Faça seu exame de consciência e participe frutuosamente na mesa do Senhor.
Oremos. Fiquemos em pé. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelo culto que ora te oferecemos e rogamos a Deus que todas as promessas declaradas nesta noite acompanhem-nos durante a semana, a fim, ó Deus, de que as nossas vidas sejam inundadas da tua graça e da tua bênção e não nos falte, ó Deus, nenhuma dádiva necessária para o fazimento da tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, o caminho da comunhão com o Senhor, posto que sem o Senhor coisa alguma podemos fazer. Intervei com graça, com poder, com força em nossas vidas e na vida de todos aqueles que necessitam e precisam, ó Deus, de uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de restauração. Alcança, ó Deus, os incrédulos, os perdidos, os indiferentes, todos quantos, ó Deus, estão longe do Senhor, a fim de que, por meio da tua graça, mediante a fé produzida depois da salvação, venham a Cristo, ó Deus, e descansem dos seus fardos e ouçam, ó Deus, as promessas de vida eterna e ao mesmo tempo, ó Deus, de felicidade, começando agora e sendo plenas no céu. É em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.